Graça e paz, meu amado irmão, estamos de volta aí nesse projeto Auxílio ao Mestre. E nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da lição número 13, que é a fidelidade de Deus. É a última lição do ano de 2016. Então nós vamos abordar agora o terceiro e último tópico desta lição, que é uma lição enriquecedora, que é uma dádiva, uma bênção de Deus. E vamos lá, tópico de número 3, aprendendo a vencer as crises. Meu irmão, precisamos aprender a vencer as crises. E se nós não aprendermos, nós não podemos prosseguir adiante. Deus ele permite as adversidades e as crises para que possamos tirar lições com elas. E Deus não vai tirar, o cristão passa por crise, o cristão passa por adversidade, mas ele precisa aprender a superar as crises. Só depois que ele aprende é que ele é aprovado por Deus para seguir adiante. Vamos lá então no nosso primeiro subtópico da nossa lição, segundo aí a proposta do comentarista, é a crise da falta de firmeza espiritual. Eu destaquei o seguinte: a imaturidade cristã tem sido a razão de muitos fracassos na família, na igreja e na vida pessoal. O ter em detrimento do ser é uma ideologia presente em muitos púlpitos. Meu amado, eu me preocupo com a qualidade do evangelho que é pregado hoje nos púlpitos de muitas igrejas. Eu me preocupo com a qualidade daquilo que nós chamamos de crente, de gospel. Eu fico me preocupado muito quando eu vejo os nossos astros. Quando nós temos aí, nós já produzimos os nossos ídolos. Os nossos cantores, os nossos famosos, artistas, pessoas que estão aí nas altas rodas da sociedade. Eu me preocupo, porque o que eu vejo, meu irmão, é a quantidade inúmera de igrejas, muitos crentes espalhados por esse Brasil. Mas eu me preocupo é se este evangelho que está sendo pregado é um evangelho que leva as pessoas a alcançar a maturidade. E Paulo se deparou com um problema sério, a falta de firmeza espiritual naquela igreja de Filipenses. Ele viu que ali havia falta de maturidade. E esta falta de maturidade, meu irmão, ela tem sido a razão de muitos fracassos na família, lares desestruturados que não são fundamentados na palavra, crises conjugais, pais que servem ao Senhor e os filhos não servem, estão afastados da casa de Deus, crises na igreja, ministeriais, ou seja, tudo pela falta da maturidade cristã. Nós vivemos um evangelho superficial. A minha geração está vivendo um evangelho superficial e nós precisamos aprofundar mais, amados. Esse evangelho que a ideologia o ter é mais importante do que o ser. Ou seja, a espiritualidade, ela é medida a partir daquilo que a pessoa consegue conquistar. Se a pessoa que chegou, comprou um carro 0 km, nossa, esse aí é espiritual, esse aí foi abençoado por Deus. E quando nós começamos a medir a nossa maturidade cristã a partir das bênçãos materiais, que essa ideologia que nós vivenciamos hoje dentro do Brasil, nas igrejas, em muitos púlpitos, onde prega somente dinheiro, mensagem de autoajuda para massagear ego de crente. Precisamos pregar a mensagem do Calvário, a mensagem que leva o homem a se arrepender, que leva o homem a se converter, que leva até o cristão, aquele que serve a Deus, a repensar os seus conceitos, os seus princípios, o que é o cristianismo, o que é servir a Deus. Muitos estão servindo ao Senhor na base do oba-oba. Nós vemos jovens desinteressados, jovens sem aprofundamento. Meu irmão, isso é um perigo que nós estamos vivenciando. Muitas igrejas, muitos cristãos espalhados por esse país. Mas também temos testemunhado muitos casamentos de crentes terminando no divórcio, na infidelidade, muitos filhos de crentes desviando, envolvido com droga, envolvido com o pecado, com a criminalidade. Meu irmão, Paulo ele se deparou com essa questão, a crise de falta de firmeza espiritual.
E é preciso, meu irmão, para lidar com a frieza espiritual ou a ausência da maturidade espiritual, só tem uma fórmula, meu querido. É palavra, é ensino. Por isso que você precisa participar da escola bíblica dominical, meu irmão. Porque quem participa da escola dominical está envolvido com a palavra e com a oração, ele tem maturidade espiritual para lidar com as crises, para lidar com os problemas dentro do casamento, dentro do trabalho, na criação com os filhos, dentro do ministério. Mais do que nunca, eu vejo uma geração que precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. Meu irmão, vamos deixar de lado esse negócio de crente, de gospel, de evangélicos. Nós somos discípulos, temos que ser discípulos de Cristo. Vamos prosseguir adiante no nosso próximo tópico, que estamos caminhando já para a reta final, falta só mais um tópico, depois deste, a crise da desarmonia. A igreja em Filipenses, ela estava passando por uma crise, por contenda, por desavença, ela estava passando por uma crise. Ao que parece, havia duas mulheres lá que eram instrumentos na mão de Deus, mas elas estavam desentendidas, e isso estava gerando um atrito dentro da igreja. E Paulo escreve para estas irmãs e para os irmãos para resolverem aquela questão. Alguém pode dizer e perguntar, bom, mas crise dentro da igreja, as pessoas brigando, dois líderes que tenham um Espírito Santo de Deus, que servem ao Senhor, que são instrumentos nas mãos de Deus. Meu irmão, dentro da igreja não tem anjo não, meu querido. Dentro da igreja, quem faz a obra de Deus são homens. E onde tem homens haverá conflitos, haverá choque de ideias, choque de pensamentos e pessoas que discordam acerca de algumas questões. Então, as relações humanas, elas são muito marcadas, às vezes, por conflitos. As relações humanas, elas são marcadas por conflitos. Eu destaquei o seguinte: todas as relações sociais estão sujeitas a conflitos e desentendimentos. A forma como se lida com os conflitos revela o nível de maturidade cristã de cada pessoa. Irmão, toda igreja tem problema. O dia que você encontrar uma igreja, não, eu vou sair desta igreja, porque essa igreja está cheia de problema. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se faça membro desta igreja, porque você não é perfeito. Você vai estragar a igreja toda. Não existe igreja perfeita. Existe crises na igreja, crise, desentendimento, brigas, choque de ideias, de pensamentos. Isso, meu irmão, dentro das relações humanas, isso é algo normal. É algo normal dentro do casamento. Choque de ideias, divergências, conflitos dentro do casamento, na criação com os filhos. Meu irmão, todas as relações sociais, elas envolvem conflito. A relação marido, mulher, pai e filho, patrão, empregado, professor e aluno, vizinho, toda ela marcada por conflito. Então, não há como nós fugirmos de conflitos, mas a forma como nós lidamos com esses conflitos, ela revela maturidade. Ela revela maturidade cristã. Meu irmão, passar por conflito, desentendimento no casamento, não significa que eu não sou crente, ou que a minha esposa não é crente. Ter conflito na criação com os meus filhos, não significa que eu não sou crente, ou que eu não estou cheio do Espírito Santo. Mas a forma como eu vou lidar, administrar esses conflitos, eles revelam o nível e o grau da maturidade cristã que eu tenho. Então, meu irmão, vamos ser maduros, vamos encarar o problema de frente, como nós já estudamos nas lições anteriores, que Abraão, em dado momento de conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão no conflito, ele chama o sobrinho para conversar, para resolver aquele conflito. Então, meu irmão, precisamos ter sabedoria de Deus para enfrentar esses conflitos. É o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja. Olha, vocês precisam ter maturidade para resolver isso, gente. Está causando escândalo, está causando prejuízo na obra de Deus. Então, meu irmão, sempre teremos conflito. A história do cristianismo é marcada por conflitos. E quem pensa que existe uma igreja
que não tem conflito, ou que na igreja não pode ter desavença, contenda, dissensões, discussões, desentendimento, ele está equivocado, porque a igreja, ela é composta de pessoas, e pessoas erram, pessoas têm ideias contraditórias, interesses diferentes, formações diferentes, marido e mulher também. Há contradições, há desentendimentos. É preciso maturidade para saber lidar com essas situações. Então, meu irmão, Paulo ali, ele fala, resolvam isso da melhor maneira possível, encontre uma forma para resolver esse problema, porque do jeito que está, não pode ficar. Vamos então, meu amado, ao nosso terceiro e último subtópico da nossa lição, que é vencendo as crises. Eu destaquei aqui o seguinte: fortalecidos pelo Senhor, podemos superar todas as adversidades, pois a força e a capacidade vêm dele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nunca ouviu aquele versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos interpretam esse versículo sobre a ótica do triunfalismo. O crente vai vencer, ele vai conquistar, ele vai ser cabeça, nunca vai ser cauda. Aquela interpretação, às vezes, que eu julgo um pouco tendenciosa. Mas quando Paulo escreve Filipenses 4,13, ele não está falando aqui de triunfalismo. Ele está falando da capacidade que Deus lhe deu para aprender a viver todos os momentos e as circunstâncias que a vida lhe permitia. Ele dizia, eu sei viver com abundância e com escassez. Aprendi a estar contente e a viver em qualquer situação, seja no muito, seja no pouco, seja na alegria ou talvez no momento de crise. Paulo disse, olha, eu estou já habilitado, eu já estou acostumado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui, ele está dando um destaque, a ênfase da afirmação de Paulo é que Deus o capacitava a superar todas as dificuldades. Meu irmão, entenda isso. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar o seu cativeiro. Mas se Ele não mudar, meu irmão, Ele vai te tornar mais forte do que os problemas que você enfrenta. E nós estamos preparados, muitas vezes ensinados, a aceitar somente uma realidade, somente uma situação. É Deus tirando o fardo, é Deus tirando o problema. Mas muitas vezes Deus não vai tirar os problemas. Muitas vezes Deus vai usar o plano B. E qual é o plano B? O plano B de Deus, ele é o seguinte: Ele não tira o fardo, Ele não tira o problema, mas Ele te faz mais forte do que o problema. Ele te faz mais resistente que as crises. Ele te faz mais forte, mais corajoso para enfrentar as adversidades, os problemas na família, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas ministeriais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo pôde dizer isso. Meu irmão, que Deus te fortaleça no meio de tudo que você está passando. Não desanime, continue, prossiga, porque Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele está te fortalecendo, te preparando para projetos maiores, para realizações maiores. Mas você precisa ter coragem e disposição para prosseguir adiante. Vamos então, meu irmão, por falar prosseguir adiante, vamos à conclusão da nossa lição. O nosso comentarista, ele fez uma proposta de conclusão, e você tem aí na sua revista, mas eu quero acrescentar algo aqui que não está na nossa lição, de um servo de Deus que, de certa forma, marcou a história, marcou a vida de uma nação, ele marcou, de certa forma, o mundo, e muitos se inspiram nele. Eu quero deixar aqui um pensamento do pastor norte-americano, pastor batista, pastor Martin Luther King. Ele afirmava a seguinte coisa: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande.
Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Meu irmão, se não der para voar, meu irmão, corra. Se não der para correr, então ande. Mas se não der para andar, rasteje, mas não para. Lute com todas as suas forças. Lute com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento, mas não pare no meio do caminho. Paulo, ele não parou diante das crises. Mesmo encarcerado, mesmo vivendo um momento de crise difícil, Paulo, ele não parou. Talvez ele não podia correr. Talvez estou falando para pessoas que estão desanimadas na fé, que estão enfrentando crise no casamento, crise espiritual, crise existencial, crise na criação dos filhos, decepcionado com a igreja, decepcionado com a liderança, quem sabe, decepcionado consigo mesmo. Meu irmão, se não der para andar, vá rastejando, semelhante a um soldado ferido. Não pare, meu irmão. Há uma linha de chegada, e a história, ela há de relatar, de falar daqueles que conseguiram cruzar esta linha. Não é aqueles que chegam mais rápido, não é aqueles que voam, voar, andar, correr e rastejar. Todos têm o mesmo objetivo. Há momentos da minha vida em que eu voava, há momentos também que eu corria, mas houve momentos também que eu andei, porque eu já não tinha força para correr. E já passei por um momento em que eu rastejei. E já houve momentos que eu não tinha força para rastejar. Jesus me carregava nos braços. Meu irmão, vamos prosseguir nessa caminhada, não vamos desistir da nossa fé, porque Deus tem para nós um galardão. E nós possamos dizer, semelhante ao que disse o apóstolo Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, você vai vencer, em nome de Jesus. Meu amado, foi um prazer estar com você durante este ano de 2016, quando nós desenvolvemos esse projeto aí no 4º trimestre desse ano de 2016. Trata-se de um projeto piloto, muitas foram as dificuldades, têm sido as dificuldades em realizar esse projeto. Estamos fazendo pela fé. Eu quero que você, nas suas orações, esteja orando por esse trabalho. Temos sonhos, temos desejos, temos projetos que envolvem esse trabalho e que no devido tempo Deus nos dará a condição de realizarmos. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, em nome de Jesus. Amém.